Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, estou aqui em São Paulo com a Irene Gaeta. Tudo bem, Irene? Tudo bem. E ela vai falar um pouquinho nessa mini entrevista, rapidinho, mas com muita coisa legal sobre o filho da mãe. É, o filho da mãe. Calma, fiquem calmos, né? Ela vai explicar isso direitinho pra gente. Irene, rapidinho então, antes de você falar sobre o tema, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Irene Gaeta, doutora em psicologia pela PUC, psicóloga clínica, coordenadora do curso de pós-graduação em psicoterapia junguiana da Universidade Paulista. É isso. Legal, então, o filho da mãe, do que se trata isso, afinal? Então, filho da mãe, o ânimos da mãe na vida do filho. É o estudo que você está fazendo agora? É um estudo que eu acabei de fazer, né? E que é sobre um tema bem contemporâneo, que seria a ausência paterna. Trata-se de uma reflexão que se originou na clínica, né, onde a gente tenta com os pacientes ouvir a atuação dos diferentes papéis sociais e a dificuldade da escuta da alma que clama por paz, né? Que a ausência paterna, ela não é um fenômeno recente. Aham. Só que hoje há um aumento muito grande, há uma diversificação muito grande, porque nós temos produção independente, fecundação in vitro, engenharia genética. Então, hoje é possível ter um filho sem pai, literalmente, né? Essas manifestações concretas, elas mostram a autonomia eventualmente narcísica assumida pela mulher, né? Na qual se observa uma enfatização da atuação do ânimos em termos da relação com o mundo externo, né? Então, o que acontece? Quando as mulheres são muito poderosas, elas fazem uma interdição do pai. E esse pai, às vezes, ele está ausente por N questões. Bom, tem a questão da mulher que prefere uma produção independente, ter um filho sem pai, tem a mulher que se divorcia, tem a mãe solteira, né? E tem o pai que é desvirilizado, o pai que não atua como pai, que não tem força. Mas esse pai que não tem força também foi o filho da mãe. Então, como que eu vou... Bom, o que o Jung fala? Toda psicologia individual deve ter seu próprio manual, pois o manual geral apenas tem a psicologia coletiva. Então, a gente não pode dizer que isso é uma coisa generalizada, porque cada caso é um caso, né? Mas, o que eu vou dizer? Como que a gente pode compreender a mulher que tem uma identificação com o seu ânimos? Seria a mulher independente, que gera o filho sozinha, que congela óvulos para gerar filhos quando encerra a jornada profissional, ou que é solteira por opção? Não, a gente vai falar aqui da mulher que, a partir da sua identificação com o seu ânimos, é uma mulher rígida, abertamente intelectual e que acaba perdendo o contato com os instintos femininos, né? Então, coincidentemente, foi inaugurado agora o primeiro museu feminista no mundo, né, na Suécia, né? Então, assim, essa mulher identificada com ânimos, ela é rígida, é agressiva, ela pode ter o julgamento superficial e radical, a percepção do mundo distorcida, e ela não percebe que o excesso de intelectualidade pode estar acabando com o aspecto feminino, e na educação com o filho isso traz sequelas. Por quê? Porque ela vai dizer que os homens não são bons, e normalmente ela consegue se relacionar com homens que não são bons mesmo. Normalmente ela se relaciona com homens narcísicos, truculentos. Acaba atraindo, né? Porque mulher forte, elas atraem geralmente homens fracos e covardes, né? É como uma imposição do destino, passa a estar então cheia de fantasia, de ser salvadora, que vai resgatar do alcoolismo, que vai fazer esse homem dar certo. Nossa, né? tá cheio disso, né? Tá cheio disso. Nossa. Então, vamos dizer que essa mulher vende a alma ao diabo, ou seja, ao ânimos, né? Então, ela tem sucesso no mundo, mas ela não tem sucesso no mundo dos homens, né? Seu discurso é inteligente, lógico, mas não consegue falar de amor ou não consegue revelar os verdadeiros sentimentos. Não consegue acessar a profundidade do seu ser.
Então, o que acontece? O filho, porque assim, olha, todo filho tem que sofrer uma castração. Então, assim, tem lá, a mamãe tem um filhinho e fica em love o tempo todo. Aí chega o papai e fala assim, não, essa mulher é minha, né? Então, acaba com a festa. Isso é necessário. Então, quando a castração edípica é feita pelo pai, então, implica numa atitude que retira o filho da sua fantasia, onipotência narcísica, mostrando que ele ainda é pequeno, mas que ele tem potenciais de crescimento, que quando ele crescer, então ele vai superar o pai, mas não agora, né? E quando não acontece isso? Quando essa castração ela é efetivada pela mãe, então ela vem com um tom que desqualifica, por exemplo, dizendo que o menino não tem capacidade, que ele precisa desenvolver as suas competências e que a sua mãe pode fazer por ele, que o mundo é feio, que o mundo não o compreende, deixa que a mamãe faz, entende? É como se fosse o inverso, né, do processo. A mãe acaba virando o quê? Uma mãe castradora. Os sacrifícios e frustrações inerentes ao crescimento são considerados pela mãe castradora como desnecessário para o seu filho especial. Então, o filho dessa mãe não precisa se adaptar ao mundo, porque o mundo não está à altura da sua qualificação. Seu filho acaba ficando dependente dessa mãe, e essa mãe é distanciada da dinâmica feminina, atuando mais intensamente a partir de um modelo masculino. Então, impossibilitando ele de se identificar com ela, por ser de outro gênero, e não tendo o pai para se identificar. Então, o que acontece? Né? Se esse menino não encontra em seu ambiente um modelo masculino forte, ele fica castrado e impotente. E então ele ingressa num grupo de filhos aprisionados, ou seja, uma legião de filhos da mãe, que são desprovidos tanto do alimento materno quanto da proteção e a orientação do mundo paterno. Nossa! E é algo completamente contemporâneo, que a gente vive e vê isso diariamente, né? Então, essa atuação destrutiva em relação à masculinidade nascente dos seus filhos, então o que acontece? Os filhos da mãe, eles não têm força e nem autonomia, eles não conseguem vencer o desafio do dragão. Então, é uma legião de filhos eternamente jovens. Então, seria o puer-eternos, né? Que nunca cresce. Não tem forças, né, para se desvencilhar da mãe, né, desse materno. Então, eu gostaria de ler uma citação do Jung, que ele fala assim, ó, que parte misteriosa da sua personalidade é essa que escondeu por detrás das imagens de pai e mãe, e que por tanto tempo o faz acreditar que a origem do seu mal atacou de fora, né? Que a possibilidade é desenvolver essas questões internamente, né? Na mitologia clássica, o enlaçamento entre espírito e mundo materno é ilustrado pela grande deusa e seu jovem consorte, filho amante. Então, nas relações Átis, Adonis, Hipólito, Édipo, são exemplos desse vínculo erótico, né? Nossa. Então, o complexo materno também pode se apresentar com aspectos positivos. Se houver uma identificação de Eros, né, em uma bem-sucedida resolução do conflito erótico, ou seja, se a mãe tem essa questão e o filho pode, do lado positivo, desenvolver a questão da estética, a intuição, né, a arte, o bom gosto, né, isso é possível. Mas como que se constitui um complexo materno negativo? Então, há uma falta de confiança no filho, como se ele não fosse capaz de fazer nada. Ela interfere e faz para o filho, e com isso despotencializa qualquer iniciativa rumo à autonomia. Porque, por exemplo, quando o pai fala, ele fala, vai lá, dá conta do recado, né? A mãe não. Não, filhinho, deixa que a mamãe faz para você. Né? Então, o mundo se torna para esse filho um mundo frio. Há um sentimento de não ser bom o suficiente, né? Então, é realmente um aprisionamento. Então, até se o filho vai e caça um ratinho, o pai fala, que isso, cara? Não foi isso que eu te ensinei. Volta lá na floresta, vai caçar o leão.
A mãe fala, não, tá bom, esse ratinho tá lindo, é o suficiente. Com isso, ela despotencializa. O filho realmente acha que ele não é forte o bastante para vencer a luta, né? E ele fica eternamente dependente. Quando a mulher tem essa identificação com o materno excessivo. Então, enquanto o complexo materno positivo transmite confiança básica, primordial, o direito à existência, o complexo materno negativo promove desconfiança primordial e resulta num medo existencial profundo, né? Um não à vida. Nossa. Então, Hillman fala, declarar negativo complexo é congelar no inferno, e propõe que se repense a questão do puer eternos em relação com a mãe. A ideia de puer negativo e positivo também pode ser revista, né? O laço original do espírito e matéria é personificado pelo abraço apertado ou pela conjunção erótica entre a mãe e o filho. O espírito está tão imerso no corpo material, seja se deliciando ou se contorcendo para sair, que dificilmente podemos descobrir outras interpretações do espírito, né? Então, mas afinal, quem é o pai que falta? Não é o pai pessoal, mas é aquele pai, aquele espiritual, o Deus morto, que oferece um foco tal que não incita o filho a buscar respostas em sonhos, em oráculos, mais do que nas orações, nos códigos, na tradição e ritual. Então, quando a mãe substitui o pai, a magia substitui o logos, o verbo, e os filhos sacerdotes invadem o espírito puer. Então, como não consegue retroceder para reviver o pai morto da tradição, os filhos caminham para dentro das mães, do inconsciente coletivo, procurando uma total compreensão e a garantia de segurança. A mãe encoraja o filho a seguir em frente e abraçar tudo que para ela significa todas as coisas, enquanto para o pai, ao contrário, tudo significa nada, a menos que seja bem discriminado. Sem o pai, perde-se também a habilidade de reconhecer um chamado e discriminar vozes, atividade essencial para a psicologia. O espírito que não tem pai, não tem guia. Sem o pai, perdemos também aquela capacidade que a igreja reconheceu como a discriminação dos espíritos, a habilidade para reconhecer um chamado quando ouvimos e para discriminar as vozes, atividade tão necessária para a psicologia precisa do inconsciente. Inércia passiva e dinâmica compulsiva na natureza são as características do reino da grande deusa. Há um ciclo protetor que nutre e gera animais e plantas desde semente até a morte. Este é um lugar cheio de afinidades com o belo, com o atemporal, com o emocional, e suas preferências apontam para laços de parentescos, mas também para o obscuro, para o opaco, para aquilo que está estancado. O complexo materno dificulta a precisão do espírito, elemento de pouca compreensão da grande deusa, que apreende o relacionamento com ela. O espírito deve ter seus efeitos no mundo material, vida e pessoas. Ainda que o filho reconhecesse a mãe em seus atos, fugisse e se refugiasse em abstrações e fantasias, ele continuaria sendo filho impregnado pelo ânimos da deusa. A íntima associação entre mãe e filho na psique é imaginada como incesto e experimentada como êxtase e culpa. O êxtase segue as duas direções verticais, a divina e a infernal, mas a culpa não encontra o alívio. A grande mãe transforma a dívida do puer para com o transcendente, que deve aos deuses por seus dons, numa dívida de sentimento, numa culpa em relação aos símbolos da vida material. Ela paga a mais para a sociedade, através da família, do emprego, dos deveres civis, e com isso evita o seu destino. E os heróis, os filhos da mãe, são os andarilhos, Gilgamesh, Dionísio, Hércules, Mitra, uma infinidade de filhos da mãe. O caminhar errante é símbolo da busca incessante que nunca encontra o seu objeto, a nostalgia da mãe que se perdeu.
Então são os vários mitos. De acordo com Jung, essa mãe perdida é o objeto secreto da caminhada. Há uma parte da libido, a libido renegada, que se afasta das tarefas heróicas e deseja voltar e mergulhar na mãe de maneira incestuosa, mas não consegue, pois é intimidada pelo tabu. Uma vez que a libido não atinge seu objetivo, segue caminhando errante e ansiando para sempre. Então a gente pode ver assim, a drogadição, o alcoolismo, o domanismo, né? Todos os ismos no universo masculino. Né? A psicologia junguiana propõe considerar o caminhar errante como símbolo do anseio nostálgico, que pode não ter nada a ver, então, com esse incesto. A nostalgia nasce da separação de duas metades, da falta da conjunção. A nova mulher vive no mundo de um homem, onde ela se volta contra as forças do feminino, que estão situadas no âmago da sua identidade. A relação com os filhos também é permeada pelo desenvolvimento de um complexo filial, e neste emaranhado circular também expectativas irreais que ultrapassam a individualidade dos filhos são jogadas, dificultando assim o processo de desenvolvimento de cada um. Então, quando a natureza feminina não é anulada por seu ânimos, ela traz uma sensação de paz e de intimidade consigo mesma. Mesmo os relacionamentos exteriores podem não ser essenciais nesse momento, pois ela pode já não precisar projetar o seu ânimos ou a sua feminilidade fora de si mesma. Se de fato é o feminino reprimido e violentado que está prestes a revidar a nossa civilização unilateral, as mulheres têm uma séria responsabilidade de ajudar os homens, então, na reconstrução de um equilíbrio. No entanto, é necessário que a mulher esteja realmente em seu corpo e em sua alma, que a mulher esteja de verdade no seu papel social e cultural. Além disso, ela precisa reconhecer que o seu poder pode tanto construir quanto destruir. Apenas então ela poderá ter um relacionamento significativo com o seu ânimos, com os homens e com a sociedade. Então, o ânimos, por sua vez, será libertado de sua posição de controle para ser livre, para servir o ego feminino, uma vez que a mulher pode satisfazer sua individualidade e destino pela criação dessa nova consciência. Então é isso. Nossa. Muita coisa, né? Que legal. Então esse é o filho da mãe. Que legal. Nossa, muito obrigado por isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi fantástico. Obrigado, Irene. Obrigado por tudo, por essa generosidade toda. Viu? Muito obrigado. Então, dúvidas, pode me falar. Pode colocar, lembra de colocar no e-mail, o título, né? Filho da mãe, para poder saber do que se trata, né? O meu e-mail é iacure@uol.com.br. A Irene é de São Paulo, né, da clínica. Como chama aqui? É a Clínica do Sander. Legal. Então depois eu vou colocar aqui, já deve ter passado, ou ainda estar aqui o e-mail dela para vocês entrarem em contato. Obrigado por tudo, viu? Um bom dia, né?